Olá, boa tarde. Estamos aí em mais um Alt Talks. O Alt Talks é o espaço aqui da Alt Marketing, que a gente sempre convida alguém para poder falar de algum tema relevante para o mercado. Sempre temas associados a marketing, vendas, pós-vendas, sucesso do cliente, jornada de compra, RH, enfim, todos os temas aí que a gente escuta no dia a dia com os nossos clientes, que são os desafios que as empresas sempre encontram aí para poder fazer o negócio crescer e gerar mais negócios, claro. Então, para me apresentar, meu nome é Alexandre Tilly, sou CEO da Ultimarketing Brasil, e aqui hoje a gente tem um convidado que é um grande parceiro nosso, que é o Marcos Brito. O Marcos Brito, ele é o CEO da Crafted. A Crafted é uma empresa que já está há 12 anos no mercado digital, fazendo estratégia de marketing digital, liderando times de performance e CRM e atuando em diversas indústrias, como varejo, instituições de ensino, mercado imobiliário e B2B, né? E alguns casos aí de tecnologia que a gente já tem trabalhado juntos, em parceria, complementando o que a gente tem de complementariedade aí nas duas empresas. E a Craft é uma empresa que ela é uma grande parceira da HubSpot no Brasil, inclusive é uma empresa com várias premiações aí de caso de sucesso que foi reconhecido pela própria HubSpot. Então, Marcos, bem-vindo aí para participar com a gente, bem-vindo, né, pela participação e obrigado por aceitar aí e ter disponibilidade de tempo para falar com a gente hoje. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. É sempre um prazer aqui falar de um assunto que você sabe que eu sou muito fã, que é o RevOps, e espero que todo mundo goste muito do que a gente tem a compartilhar aqui hoje. Com certeza vão gostar. E aí, hoje, como o Marcos já falou, o tema vai ser Revenue Operations, que também é conhecido como RevOps, cada vez mais popularizado aí, cada vez mais a gente enxergando pessoas, escutando pessoas falar sobre isso, cada vez mais vendo conteúdo sobre isso. Então, o RevOps, para quem ainda não conhece ou que já conhece um pouco, mas o RevOps ele é um framework que engloba as operações de marketing, venda e pós-vendas e se posiciona de forma neutra para acabar com a visão quebrada da jornada do cliente, né? Então, o objetivo do RevOps é realmente quebrar o silo entre as áreas de marketing, vendas e pós-vendas e fazer com que elas se unam de uma forma estratégica com a tecnologia, com processos, com pessoas, com cultura, com dados, para poder fazer com que o cliente seja o centro da atenção e que gere mais negócio para a sua empresa. Então, o RevOps ele é realmente um framework que, inclusive, o Gartner ele aponta aí que até 2025, 75% das empresas de maior crescimento no mundo investirão nessa estratégia de RevOps. Ou seja, é uma tendência ao que tem acontecido. No Brasil, a gente tem sentido que ela já tem começado, de uma forma, algumas grandes empresas já têm aplicado isso, médias empresas estão começando a pesquisar e querer entender isso, e outras analisando primeiro essa integração de marketing, venda e pós-venda. Então, estamos num caminho aí para poder ter o RevOps como uma estratégia mais comum, principalmente no mercado B2B. E aí, a gente falando aqui já de algo que eu gostaria de saber, Marcos, como você vai trazer aí, você vai ser especialista do dia para isso. A gente sabe que, né, como a gente comentou, ele tem sido mais recorrente esse tema, falar de RevOps, ver sobre RevOps, LinkedIn tem se falado mais de RevOps, a gente vai em reunião, escuta falar sobre RevOps, ou seja, as pessoas estão começando a querer saber como implementar isso dentro da sua empresa. Então, antes da gente falar sobre o que é e tudo mais, por que você acha que esse tema agora está tão em evidência no mercado corporativo? A evidência dele começou em cima de um problema que ele promete resolver e resolve. Qual é a grande dor do mercado corporativo quando a gente pensa nesse contexto? É a falta de comunicação e a falta de integração processual entre marketing, vendas e sucesso do cliente. Só que esse problema não é recente. Ele vem de uns 15 anos para cá, quando houve todo esse boom corporativo da construção da jornada do cliente. Então, assim, o sonho é que as empresas tivessem jornadas onde você consegue oferecer um conjunto de grandes experiências e esse cliente ficar com você até ad eterno, né? E ter aí todo esse aparato aí de tecnologias, processos, comunicações e N recursos para conseguir vender mais e gerar mais receita. Só que o que acontece? Apesar dessas áreas evoluírem individualmente nos seus processos, elas não se falam. Isso é uma dor. Existe hoje a que a gente chama de terceirização do problema. Por quê? Porque pensa num cenário hoje muito comum. Você vê as áreas de vendas falando, olha, a gente não vende porque o lead de marketing é desqualificado. A área de marketing fala, não, vocês não vendem porque vocês não conseguem abordar, as técnicas de vocês não são boas, vocês não dão feedback. E a área de sucesso do cliente fala, a gente não consegue reter porque as áreas de vendas
acabam prometendo algo, então o produto não está adequado, então a área de marketing falou algo que não era verdade, e temos um X índice de insatisfação. Então, essas três áreas, elas estão dentro, né, dos seus ciclos, mas elas não se falam no que é importante. Tá? E isso não é um problema exatamente só delas, isso é um problema corporativo-cultural que a gente tem. Na verdade, as empresas, nós não nos acostumamos, não fomos treinados para lidar bem entre si. Né? Então, o que acontece? Acontece que quando são construídas metas corporativas, por exemplo, marketing tem que gerar X leads no ano. Esse é um tipo de meta que vai contra o RevOps. Porque gerar X leads não quer dizer que aqueles leads são qualificados ou não. Né? Então, o que acontece? Acontece que a gente está num momento, né, que é um momento bom, estamos descobrindo que temos um problema e temos uma possível solução, que é o framework RevOps, que ele tem tido aí sucesso, aceitação, ele tem todo a forma como ele é desenvolvido e construído para as empresas aplicarem, é algo que você vê e fala, isso aqui funciona. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O RevOps é um framework para fazer com que as três áreas consigam trabalhar em harmonia, resultando no quê? Na receita, melhorar a receita. As três áreas em conjunto com foco em receita. Então, a gente quebra esses silos, faz operações, né, que as três áreas já fazem em prol dessa receita. Muito bom. E aí, quando você fala que ele nasce de uma dor, né? Que ele veio para solucionar um problema, então. Então, essa integração, essa parte toda das áreas trabalharem juntas, estarem envolvidas de alguma certa forma, quando você fala que ele veio para surgir, quando ele surgiu para resolver um problema, a sensação é que realmente então significa que se eu tiver uma tecnologia, né? Eu vou dar exemplo, eu tenho um HubSpot, e aí eu pego meu time de marketing, meu time de vendas, meu time de pós-vendas, reúno, faço uma reunião, defino aqui algumas atividades para integração, algumas metas integradas, algumas ações integradas para poder garantir que todo mundo pense na jornada de forma contínua, e pronto, e está feito o RevOps, né? E eu não acredito que seja só isso. Então, é um passo muito além disso. E o que você acha que realmente seria um primeiro passo aí para uma empresa poder pensar em RevOps? Né? Não simplesmente sair comprando uma tecnologia, só fazendo uma reunião e colocando todo mundo junto com uma meta única para as três áreas. Tem que ter um fundamento. Né? A grande questão é que é a seguinte, as empresas começaram a ter essa dor. Se a sua empresa não sente essa dor, é muito provável que ela sinta quando ela estiver escalando, aumentando a sua operação de marketing. Quando eu falo escalar, não falo de uma startup. Às vezes, empresas grandes estão implementando agora suas jornadas. Então, eu falo o escalonamento dessa operação, né, de construção de jornadas. Exato. Então, assim, o próprio uso do CRM ainda é muito recente. Então, o primeiro sintoma de que quando você precisa implementar o RevOps é quando você já vê que existem conflitos. Isso é muito fácil de ver. Você senta, eu mesmo, como eu falei, já vi várias reuniões de marketing e vendas e sucesso do cliente que realmente são, você olha e você vê, olha, realmente não se falam. Então, assim, o primeiro passo é você identificar essa questão. O segundo passo é falar, olha, nós precisamos mudar a cultura da empresa, precisamos provocar isso. Não é algo muito recente, é algo, muitas vezes, até para algumas empresas, disruptivo. Né? Então, quando você pensa, olha, eu preciso do RevOps, é uma coisa bem top-down. Né? Tem que levar para cima e falar, olha, nós precisamos moldar a nossa forma de trabalho, nós precisamos passar pelo RH, o RH precisa rever as metas, precisa metas de remuneração, enfim, metas de comissionamento, tudo isso, passa por tudo isso. E é um assunto sério. Não é simplesmente você contratar uma solução de CRM no mercado e colocar dentro de casa e falar, agora eu tenho um RevOps. Não é só você pegar as três áreas, trancar dentro de uma sala e falar, bom, conversem aí que eu quero uma operação de receita. Não vai funcionar. Então, o primeiro passo é isso. O segundo passo é você entender a sua empresa, fazer imersões. Se você não tem pessoas dentro da empresa, até pelas skills que são muito específicas, você pode ir atrás de consultorias. As consultorias de RevOps estão cada vez mais especializadas nisso. Então, eu diria o seguinte, o primeiro ponto é, você já sente essa dor? Ou você acha que essa dor vai acontecer? Qual o estágio da sua empresa? Você acabou de implementar um CRM? Se você acabou de implementar, é muito provável que você vai ter essa dor muito em breve. Se você já tem um CRM e não tem essa dor, pode ser que sim, esteja tudo bem, e ok, parabéns, e realmente é algo digno de admiração que você não tem esse problema,
Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que esse problema já está acontecendo. Só não percebeu ainda, né? Vai bater Só isso não ainda para perceber. poder ver que realmente tem essa dificuldade. Eu acho que realmente quando você fala isso, essa percepção de um problema começa a existir no básico da operação. Quando tem esse conflito entre as áreas, quando o olhar às vezes está muito mais para a área do que para o cliente, né? E aí uma discussão entre uma área e outra que não está olhando para o mesmo objetivo, as áreas estão pensando de formas diferentes para resolver um problema de cliente, ou seja, desses, às vezes, pequenos ajustes que a gente acha que é tipo, uma área com a outra que pensa diferente, não deveria, né? Ali você já começa a identificar que existe algum problema que realmente precisa ser resolvido. E aí, pensando até nisso, né, de as áreas terem foco no cliente. Então, a gente pensa aí no RevOps como uma forma de trabalhar uma estratégia que é o cliente estar no centro, ele ter esse foco ali de realmente ser o centro da atenção, ser o customer centric, né? Então ter o foco da empresa toda, chegar no cliente, entregar algo que resolva um problema que ele tem, com a solução marketing trazendo para o potencial cliente, vendas fazendo a venda em si, né? E fazendo o processo todo consultivo, e o pós-venda entregando o que foi comprado. E aí, quando a gente pensa nessa integração das áreas, a gente pensa também no funil, que não é mais o funil como era lá em 2012, talvez, quando o inbound popularizou, e a gente, 12, 13, 14, que a gente tinha um funil que realmente você soltava qualquer ação ali, e aquela ação ela explodia de conversão de lead e tudo mais. E hoje a gente não sabe mais, a gente sabe que não mais isso, porque a jornada não é linear. Ela é uma jornada em que o cliente vai subir, descer, voltar lá no início, vai lá no final, volta no início de novo, não converte, e lá no final ele vai e te pede uma reunião, mas depois de já ter rodado isso tudo. Então, a gente analisa e vê que realmente com esse com esse comportamento de um consumidor que não segue uma jornada tão linear, principalmente quando a gente fala do mercado B2B, como que as empresas podem aproveitar do RevOps para poder trabalhar em cima disso, para poder conseguir ter esse contato, esse trabalho voltado para o cliente e entendendo que não é simplesmente visitante que vira lead, lead que vira oportunidade, oportunidade que vira venda, né? Tem outras nuances aí no meio do caminho. Esse funil, na verdade, eu adoro o funil, né? Eu gosto muito da forma como ele traz informações, mas ele é bastante limitado, isso é fato. Ele não, na verdade, assim, eu nunca incentivei, se me perguntarem, a falar, não use o funil. Não, é bom usar o funil. Lead qualificado para marketing, para venda, enfim, aquilo que a gente aprende e que funciona, né? Só que o que acontece? Ele é limitado a um contexto. E se você não souber limitar esse contexto, você acaba entrando numa percepção errada de resultado. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, a gente fez um projeto com uma instituição de ensino superior e ele usava exatamente isso. Ele era um cliente que usava HubSpot, enfim, usava muito bem a ferramenta, tinha processos bem avançados. Só que existia uma característica que a gente pegou e falou, isso aqui você está interpretando errado. Por quê? Quando ele montava o funil dele, ele viu o seguinte, olha, eu trouxe X leads, esses leads foram descendo, eu tenho inscritos e matriculados, né? Só que o que acontece? Quando ele olhava a parte de lead, ele olhava apenas aqueles leads que foram captados dentro daquele período. Só que quando você olha para o matriculado, são pessoas de diversos períodos, pessoas que às vezes estavam há 5 anos. Então, essa conta não fechava. A taxa de conversão dele parece algo bobo, mas coisas assim acontecem o tempo inteiro. Então, qual é a grande questão? Primeiro, nós precisamos entender se estamos usando o funil corretamente, e não foi só nesse lugar que eu vi esse problema. Eu vi esse problema acontecer em outros lugares e também colegas externalizando esse tipo de situação. Mas o que existe hoje? As áreas de CRM elas estão divulgando o flywheel, né, que é o famoso flywheel agora, que é o volante, né? O volante ele tem a percepção seguinte: eu preciso girar, eu preciso ter força para girar, ou ele pode ter atritos. Como é que funciona? Esse volante é como se ele tivesse 3 áreas: a área de atração, resumidamente marketing, a área de engajamento, que é vendas, e a área, né, de encantamento, que é o sucesso do cliente. Mas ele não usa esses termos, justamente pensando no quê? Eu preciso me desvincular de áreas. Eu preciso pensar num processo.
E é com base nesse volante que a gente começa a construir esse entendimento. Por exemplo, nossas campanhas de mídia paga estão indo bem? Opa, é uma força. Então, ele faz o volante girar mais rápido. Ah, mas espera aí, meu processo de venda está deficitário. Eu estou com um problema aqui no meu time de SDR e a gente está fazendo. Então, espera aí, um atrito. E aí você começa a medir todos os elementos, né, para você entender o que faz esse volante girar mais rápido ou não, para você conseguir entender a percepção da evolução dessas pessoas. E, por fim, qual é o retorno disso tudo? É a receita para a empresa. Você cruza tudo isso e você fala, poxa, eu tenho um problema aqui de leads. Eu preciso entregar X leads qualificados para a área de vendas em tanto período. Tá, cada 3 meses tem que ter X leads qualificados. Essas metas precisam começar a ser, né, definidas e gerarem SLAs. E fazer em conjunto. Então, o que acontece? Além disso, a gente tem um problema macro, que é a falta de guardiões do processo. Que é um ponto até que eu acho que a gente tem que pensar nisso antes do volante. Que é quem é que cuida do processo? A área de marketing, vendas ou o sucesso do cliente? Nenhuma. Tem que ter um time de RevOps para cuidar disso. Porque é ele que olha para os três. Então, assim, você não pode ter 3 áreas mexendo numa única ferramenta ou num conjunto de ferramentas sem se falarem. Imagine só um cliente, vou usar um exemplo muito básico, imagine só um cliente recebendo 5, 6 e-mails através de por causa de uma interação, e ninguém está sabendo. Eu já vi isso. Você acha que talvez a gente, como clientes, como leads, a gente já passou por isso. Então, o que acontece? Aí que começa algumas questões bem importantes do RevOps, que é, primeiro, visão processual. Não é? Eu sou da área de marketing, eu sei, processo para a área de marketing é algo, assim, muito bom na teoria, muito ruim na prática. Sim, difícil, mas você precisa ter pessoas que tenham controle sobre esse processo. Então, se você está ali, eu preciso cuidar das 3 áreas, eu não posso deixar a área de sucesso do cliente ou uma operação de pós-venda impactar no marketing. E vice-versa. Então, esse tipo de skill ainda é algo muito raro no mercado, mas é algo incentivado. E o segundo ponto, a segunda skill que está ainda muito em falta, e surpreendentemente está em falta, é a habilidade de pessoas dessas 3 áreas lidarem bem com a tecnologia. A tecnologia está cada vez mais fácil de ser utilizada. Você faz muitas coisas sem precisar colocar a mão em código. A HubSpot, por exemplo, investe muito em low code, né? Ou seja, a habilidade de você fazer programações sem precisar colocar a mão em códigos. Então, você monta o processo. Só que aí você esbarra em outro processo. Espera aí, mas eu não sei construir processo. Eu não consigo criar um processo consistente. É uma sensação de permanente apagadores de incêndio. Eu não consigo solucionar uma demanda em 24 horas sem eu conseguir pensar no todo. Isso está acontecendo. E esse tipo de situação está gerando insatisfação generalizada em relação aos projetos de CRM. Outro ponto, dados. Eu acho que a própria Gartner falou que um dos pontos que as empresas que têm CRM mais reclamam não confio nos meus dados. Não pode. O CRM, ele é a fonte única da verdade. Se você não confia nos dados, acabou. Pode jogar fora o seu CRM de milhões. E isso é verdade. Você usa o CRM para fazer uma automação de marketing básica. Então, não é algo simples. O RevOps é para isso. É para você, de fato, criar consistência. Processos, tecnologias, informação. E aí sim a gente entra na questão do flywheel do volante. Que, na verdade, assim, você tendo essas premissas, você monta um volante, um flywheel, com muita tranquilidade. Exato. E pessoas para operar isso tudo. Né? Esse é um ponto interessante. A gente não está propondo... O RevOps ele não propõe uma substituição de pessoas. Ele propõe papéis diferentes. Você pode continuar assim com as pessoas que você tem hoje, só que essas pessoas vão ser, entre aspas, coordenadas ou gerenciadas, independentemente de como a empresa for,
implementar isso por meio de uma operação específica, Sim. dizendo assim, olha, pessoal, nós vamos fazer operações de receita, fizemos uma imersão, identificamos esses problemas, esses obstáculos, nós vamos montar um projeto e nós vamos precisar de X recursos de vocês. Sim. E isso aí, quando você fala isso, porque eu optei por fazer RevOps. Então, aqui na Ultimarket agora, vamos buscar um parceiro aí, a Ultimarket, a Crafted, poder ajudar a gente a fazer uma estratégia, pensar no processo, fazer essas integrações todas e tudo mais. Quando isso acontece, quando a gente tem a opção de fazer algo novo, né, aí eu vou dar um passo atrás aí, que antes de fazer isso, sabendo que tem marketing, venda e pós-venda, é uma mudança de cultura. Então, a gente está trabalhando, mudança de processo geralmente está associada à cultura, né? Então, você tem que mudar a cultura da empresa que estava acostumada a fazer de um jeito e olhar de um jeito para poder mudar, para poder fazer de outra forma. E, geralmente, para isso acontecer, ele tem que ser uma estratégia que tem um apoio do executivo muito forte. Porque senão a equipe ela vai ter um esforço muito grande para convencer que aquela estratégia é para gerar um resultado melhor. Mas quando ela convence, ou quando o executivo traz essa ideia para poder realmente implementar isso, virar parte da cultura, a chance do sucesso é muito maior, né? E aí, pensando nisso, se tanto uma equipe que esteja levando isso para o executivo, para falar, pô, a gente tem que começar a implementar isso aqui dentro da empresa, ter isso mais estruturado, ou o próprio executivo que chega e fala, pô, a gente tem que fazer a empresa mudar o nosso modelo, tem que pensar nesse formato de ter uma entrega muito mais contínua, com olhar para o cliente e tudo mais, qual equipe que a gente precisa ter? Qual que é a skill que essa equipe precisa ter? Que você falou aí que a gente pode ter as mesmas pessoas que já estão na nossa equipe hoje de marketing, venda e pós-venda. Mas não necessariamente uma pessoa que faz uma campanha de marketing, ela tem esse olhar de operações, né? Do Ops, né? Do Revenue Operations, do Ops ali, de fazer isso. Então, quais são as skills aí que você acha que são necessárias para poder atender essa demanda aí de profissional? Esse ponto é muito bacana, porque muitas pessoas confundem ainda o RevOps, eles acham que o RevOps vai te ensinar a fazer o que você já sabe. Não. O RevOps ele não vai te reensinar. O RevOps não vai te dizer como comprar mídia melhor, como fazer conteúdo melhor, como fazer projetos de branding, como vender melhor. Ele não vai te ensinar nada disso, como fazer pesquisa de mercado. Não é a função do RevOps. O RevOps ele é muito simples, porque o entendimento dele é simples, porque, na verdade, é algo que estava subentendido que ia ser feito, mas nunca foi. Ele só está organizando e gerenciando. Ele organiza e gerencia. Então, ele precisa de pessoas que têm essas skills. Organização e gerenciamento, aquilo que eu falei. Pessoas que se atentem ao processo. Olha, eu já tive implementação de CRM em que o presidente da empresa virou para mim e falou: pode ficar tranquilo que o nosso time aqui entende processo. A culpa não é dele, é a informação que ele recebeu. Mas não entende, não entendia, isso foi comprovado. Então, assim, isso é um problema generalizado nas empresas. Não é que você vai ficar ali com uma pastinha embaixo do braço, qualquer mudança você está mudando. Não é isso. Mas você precisa ter um plano de partida. Você precisa ter pessoas que estejam de olho, opa, peraí, isso aqui vai dar problema. O pessoal sempre brinca dizendo assim, o TI é a área do não. Nunca se pode, né? Sempre tem essa brincadeira. Não, o pessoal de TI vai negar, com certeza. Sabe por que eles negam? Por causa dessa característica. Eles sabem que vai dar problema em alguma coisa. Não estou dizendo que eles estão 100% certos nos casos, mas essa é um tipo de situação que as áreas de marketing, vendas e sucesso do cliente podem ter um pouco mais. Podem começar a recusar determinadas iniciativas em prol de algo maior, que é manter o processo em conformidade. É isso que o RevOps traz. Ele não vai virar uma área do não, mas ele vai dizer e vai explicar cientificamente, dizendo, dessa maneira funciona. Dessa maneira funciona. E você tendo conhecimento de tecnologia, você tira um gargalo que ainda tem muitas empresas dependentes de áreas de TI para conseguir rodar o seu dia a dia, mais simples. A área de TI ela tem N funções dentro da empresa, que vão muito além do RevOps. Dependendo da empresa, eles são responsáveis por cuidar do produto que a empresa vende. Então, é impensável você ter um CRM ou ter uma estrutura que dependa da área de TI no seu cotidiano o tempo inteiro. Entendeu? Então, exatamente, eu acho que essas são as skills que a gente tem que ficar de olho.
né, nesse Conhecimento em primeiro momento. tecnologia, ele já é um primeiro passo aí para poder entrar é um skill que é necessário, não simplesmente a parte técnica do marketing, ou a parte técnica de vendas, ou a parte técnica de operações, né, que é o pós-venda, mas também ter esse conhecimento, esse envolvimento, essa evolução com a tecnologia, né, essa intimidade com a tecnologia, poder fazer alguns passos aí que não precisa de TI, talvez. Algumas pessoas elas têm aptidão, elas querem mudar, outras não, e não tem problema. Não Exato. tem problema. Ah, eu gosto de trabalhar com conteúdo, eu gosto de escrever, eu vou ter que aprender lógica de programação. Não, não é isso. Você vai continuar usando o seu melhor e com certeza que a área de RevOps vai ter uma função para você ali dentro desse contexto todo. Não vai faltar trabalho para você fazer, mas sim, teremos que ter esse papel. Se a empresa não tem, ela vai ter que ir atrás. Ou vai contratar, ou vai ter consultoria, enfim. O Para que fazer o for processo. desenhado. Exatamente. E aí, nisso, quando você falando aí de tecnologia, está dentre as skills aí necessárias, a tecnologia é uma delas. Ou seja, para poder ter um processo de RevOps, a gente precisa ter tecnologia. Então, significa que para as 3 áreas estarem integradas, a gente vai ter que ter um CRM, e aí quando a gente fala de CRM, a gente pensa realmente na plataforma do cliente, que marketing utiliza, vendas utiliza, o pós-venda utiliza, o time de operações também utiliza, para poder ter essa integração ali do cliente, né? E tudo do cliente estar centralizado naquela plataforma de tecnologia que é o CRM. E aí, pensando nisso, o CRM ele vai ajudar a desenhar processo, porque vai integrar as áreas, ele vai ajudar a buscar os dados, como você disse aí previamente, que usar os dados é essencial para poder fazer uma estratégia, ter informação para poder conduzir, saber para que caminho seguir e tudo mais. Então, qual que é o papel do CRM, inclusive da escolha do CRM, né, para poder fazer uma estratégia de RevOps rodar, porque também não adianta eu pegar um CRM que talvez não esteja preparado para poder fornecer o que precisa para uma estratégia RevOps. Então, qual que é o papel e qual que é o tipo, né, qual que são as atenções que a gente precisa ter para contratar um CRM nesse sentido? A escolha do CRM ela é um processo delicado, mas ele não é o começo do processo, é da solução de CRM. Né? Então, a empresa precisa entender quais são os processos dela, para ela entender qual é a melhor solução. Tá? E, assim, existem CRMs para todos os gostos e preços e indústrias. Tá? Quando a gente pensa no RevOps, a gente pensa muito nos CRMs horizontais. Né? Quais são esses CRMs? São aqueles CRMs que são flexíveis, são os mais robustos do mercado. HubSpot, Salesforce, Oracle, Dynamics, são CRMs chamados de CRMs horizontais. Ele não tem um foco numa indústria. Então, eles não são engessados. Os CRMs verticais, a gente vê alguns, até no Brasil tem algumas indústrias, eles são financeiramente mais interessantes, só que a forma de operação deles é muito parecida. Então, em todas as empresas, praticamente usam o CRM da mesma maneira. Né? O RevOps ele exige uma série de flexibilizações no processo para você realmente encontrar qual é o melhor caminho. Então, o que acontece? Para você chegar no ponto de você escolher qual CRM que você quer, você precisa, primeiro, entender seus processos. Então, assim, tem empresas que tudo bem, tem um processo ali, vamos chamar representantes dessas empresas para conversar, só que essa conversa normalmente não é produtiva. Experiência própria não é uma conversa produtiva, se você não sabe onde você quer chegar. Porque cada um vai falar o que te interessa. Sendo honesto, é isso que vai acontecer. Então, assim, você sai de reuniões sem saber o que fazer. Né? E principalmente, quais são as áreas finais do CRM? Marketing, vendas e pós-vendas. Precisa se envolver. Eu já vi algumas contratações milionárias de CRM e que praticamente só a área de TI foi envolvida. É um risco muito grande. É um risco muito grande. Não que a área de TI não tenha competência, tem competência, Mas mas não ela é a não é área o que cliente toca a final. operação de marketing, venda e pós-venda, né? Exatamente, Ela tem um olhar técnico. exatamente. Aí, quando chega uma agência para trabalhar, por exemplo, vai contratar uma agência. Ok, vamos fazer automação de marketing. Mas a automação de marketing assim funciona de outra maneira. Peraí, mas a gente foi voto vencido, não deu, a gente não teve voz. Isso acontece, entendeu? Então, assim, a escolha da ferramenta, ela é o passo final. É quando você já consegue entrar numa mesa de discussão com representantes das empresas e falar, olha, é isso. Ou, claro, você confia muito de que seja aquilo, e que isso vai acontecer. Né? Mas a escolha da tecnologia é o último passo dessa definição inicial. Né?
Boa. Isso é um tema interessante que a gente tem visto aqui, até um dos projetos que a gente trabalhou aí agora recentemente, foi justamente isso, porque quando a gente sentou para conversar com o cliente, veio muito esse olhar da tecnologia. Eu uso uma tecnologia X para marketing, uma tecnologia X para vendas e uma tecnologia X para pós-venda, o financeiro integra em algum momento, eu tenho uma emissão de nota, eu tenho um contrato que sai dali. Então, são várias tecnologias ali rodando o processo do cliente, com as áreas separadas e com uma organização desorganizada. Por quê? O marketing sabe como que ele roda os fluxos, o processo dele ali e manda para vendas. Chegou em vendas, ele recebeu e sabe o que ele faz da frente ali, ou o que ele prospecta diretamente e conduz. Na hora que ele vende e dá o ok, ele sabe que vai chegar no financeiro, vai ter emissão de contrato, emissão de nota, e depois vai lá para pós-venda para poder fazer a entrega. Então, tem uma organização, mas está desorganizado porque cada um não tem... A integração ela não é nativa, né? Às vezes não é nativa, algumas vezes sim, mas outras vezes não. Então, você não consegue fazer essa integração das ferramentas e cria os buracos. É onde o cliente sente, porque aí o cliente ele fala, pô, mas eu tinha falado isso já lá com vendas e não chegou essa informação aqui no pós-venda, eu estou repetindo coisas lá de trás, e se tivesse integrado, talvez estaria centralizado. O faturamento veio errado, porque aí eu combinei com vendas uma coisa, mas o financeiro me mandou uma nota fiscal errada, então também teve outra quebra ali de expectativa do cliente. Então, esse desenho de processo, a gente cada vez mais entende que é o primeiro passo realmente para a gente conseguir fazer qualquer estratégia. E aí a evolução que tem, e é algo que a gente tem trabalhado desde 2022 aqui, principalmente no formato de entrega para cliente, que para que não é só o marketing, não é só vendas, onde que eles estão conectados no resto da empresa, porque é um processo de uma empresa inteira, né? Então, o processo de atrair, de vender, de fazer o pós-venda, ele está associado com outras áreas. E às vezes a gente acha que a jornada é única e exclusivamente só dessas 3 áreas, né? Mas ele vai ser impactado pela área financeira, pela área de jurídica, que vai mandar um contrato, pela área de processo, que vai ter que mandar o produto, se for um caso de uma empresa B2C, de logística, que vai ter que entregar um produto lá e vai ter a logística por trás disso. Então, assim, é entender esse processo todo, que aí falar, ó, essa tecnologia encaixa aqui em cima, integrando isso tudo, e aí sim, agora as atividades que a gente tem que fazer para poder fazer essa máquina girar, né? Então, a máquina realmente começar a funcionar. Então, realmente, a tecnologia ela entra num processo em que a empresa primeiro tem que ter os processos, numa etapa em que os processos primeiro da empresa têm que estar bem definidos, né? Bom, é um assunto interessante, porque existem hoje 2 formas de se implementar CRM, né? A forma tradicional é quando a empresa chegava com todos aqueles processos mapeados, 1 milhão de folhas com detalhes, demoraram 1 ano para ser construídos, e existem aqueles que vão construindo junto com o CRM, né? E, assim, as 2 têm risco, mas hoje a gente prefere um modelo mais híbrido. Você não pode chegar sem conhecer nada, vamos começar do zero, assim como você também não precisa demorar 1 ano mapeando o processo para resolver um CRM. É um desafio aí corporativo, de fato. Muito bom. E aí, pensando numa empresa que, beleza, a cultura está apoiada pelo time de executivos, então já teve aí a chancela da empresa de realmente executar um processo de RevOps, vamos pensar nos processos, definir o processo entre as 3 áreas, contratou as equipes com as skills ou desenvolveu a equipe internamente com as skills necessárias para poder implementar, contrata a tecnologia, faz a integração da tecnologia de acordo com o processo e aí começa a fazer a operação rodar com o RevOps. E aí tendo já uma estratégia, né, esse framework aí rodando e acontecendo, com o objetivo de gerar resultado para a empresa, porque, né, como a gente sempre diz, o objetivo final, seja do que for, a gente contrata alguém porque vai gerar lucro de alguma forma ou vai reduzir custo de alguma outra forma. Ela sempre vai ter esse objetivo. E quais são os resultados aí que uma empresa que investe, né, numa estratégia, nesse framework de RevOps, ela pode esperar aí como um resultado dessa implementação e desse processo todo que é feito aí, que a gente sabe que não é rápido também, né? De um dia para o outro, optei e já comecei amanhã a fazer. Mas o que se espera quando começa a rodar esse framework? Exatamente, existe uma preparação aí extensa, na verdade essa preparação é cultural, então é um problema do C-level, né? Eles vão ter que tomar decisões muito certeiras, porque eles vão estar mexendo em alguns fundamentos, dependendo de como são os perfis das pessoas, dos regs das áreas, mas normalmente é algo que é visto com muitos bons olhos, assim dizendo. O RevOps hoje não é algo que já é aceitável, né? E
ainda não tem um volume assim, enorme de empresas implementando o RevOps em forma como o framework propõe, mas as pessoas têm boa vontade nisso, principalmente as áreas de gestão. Tá? Agora, a grande questão é, ok, a gente tem aqui uma série de pré-requisitos. Depois que o RevOps ele é decidido que ele vai ser implementado, né, eu acredito que é um processo até rápido. Eu acredito que, assim, em 3 meses, a empresa consegue ver transformações. Assim, claro, depende do tamanho, mas assim, 3 meses é até bastante tempo. Quando você realmente entra na cultura, quando você quer implementar, né, independentemente do que for, você começa a enxergar. O primeiro resultado é, nós estamos tendo uma mudança corporativa, nós estamos tendo a famosa, como é que o pessoal fala, né? Sentimento de dono, né? Que é tão polêmico, né? Essa frase que o pessoal fala, o sentimento de dono, né? O pessoal brinca, né? Sentimento de dono, salário de estagiário, tem essas brincadeiras na internet. Mas o sentimento de dono, ele de fato, ele aumenta. Ele aumenta por quê? Ele provoca a gente olhar para o que os donos das empresas, stakeholders, estão olhando, que é o quê? Para o dinheiro. Às vezes é legal, eu preciso me preocupar com o meu conteúdo, eu preciso me preocupar com o meu processo de venda, com a minha planilha aqui. Ok, cada um tem seu estilo, mas você sempre vai ter sua meta ali. Você sabe que no final, você sabe qual é o impacto do seu trabalho no todo. O RevOps, ele quer provocar isso nas pessoas. Ele não quer te dar mais trabalho. Ele só quer que você aumente sua importância. E aumentando a sua importância, aumentando o seu engajamento, aumentando esse sentimento de dono, de fato, você vai ganhar até para você mesmo maior valor de mercado. Que empresário, que gestor não gosta de ver um funcionário assim envolvido, engajado, empoderado do ponto de vista corporativo? O RevOps empodera as pessoas. Então, a partir disso, o resultado é inevitável. Você vai começar a enxergar onde os problemas estão acontecendo. E você vai atuar neles. Você vai sair do achismo. É aquilo, vamos começar a trabalhar em dados? Há 10 anos as empresas estão falando, vamos começar a tomar decisões em dados? Mas as reuniões voltam, eu acho. Eu sei, pessoal, é difícil trabalhar em dados. Às vezes não é a realidade da empresa. Mas, assim, o RevOps incentiva mais ainda você trabalhar baseando-se em dados. Se você não está trabalhando em dados, você não está fazendo o RevOps. Está fazendo aí um pseudo-RevOps, algo assim do tipo. Mas é isso. Eu acredito que não tem, é inevitável o resultado. As empresas podem chegar ao momento e dizer, olha, realmente a gente não vende porque o nosso produto não é bom. Não é bom. O marketing fez tudo que podia, vendas, fizemos o RevOps, fizemos todos, impactamos, mas falamos, nosso produto não é bom. Eu sei que... então, assim, você questiona até a própria razão de existência da empresa. Ou então, às vezes, o produto não é bom para aquele momento. Você incentiva outras áreas a moldarem a sua forma. É isso, a gente não pode ficar no nosso... o marketing foi ruim porque eu não gerei leads, a empresa não vendeu, a empresa perdeu em faturamentos. Calma, não é isso. Não é isso. Não é porque a sua campanha do Google Ads, você não comprou as palavras-chave corretas, que a sua empresa vai à falência. A gente tem que ser mais profundo do que isso. A gente tem que encontrar razões mais científicas para ajudar a empresa a tomar essas decisões, entendeu? Então, tem muito disso. Isso é interessante porque muitas vezes isso acontece muito no dia a dia, que a culpa, às vezes, ela cai para o marketing, porque não está fazendo a campanha certa, não está gerando o perfil de cliente que a gente precisa ter para poder aumentar o número de oportunidades lá no comercial, ou o marketing não está usando a palavra-chave certa na campanha de ads e tudo mais, ou vendas não está fazendo a venda porque ele não sabe vender, ou porque não está fazendo follow-up com o cliente. Mas, às vezes, o que eu disse de um passo antes é porque o que você falou bem aí, que às vezes, o produto não tem fit com o mercado que ele está atingindo. Talvez é um produto ótimo, mas ele não atende aquele mercado que ele tenta atingir. Ou o problema que ele acha que resolve, ele não resolve. Ou o problema que ele acha que é um problema, não é um problema. Então, tem várias coisas antes que você pode fazer qualquer campanha que for, que quem vai comprar, né, que aí é esse olhar para o cliente realmente, ele não vai comprar, porque você não resolve o problema dele, ou porque ele não interessa em resolver esse problema, não é nada que vai gerar impacto nele, que ele queira gastar dinheiro para contratar o seu serviço ou o seu produto, né? Então, não adianta fazer campanha, você pode investir o tanto que for, que isso não vai gerar o resultado que você espera. Então,
ter os dados para poder analisar isso realmente faz com que o processo seja essencial e seja muito mais proveitoso, né, de ter resultado com Isso. a estratégia RevOps. Tem umas perguntas bem interessantes, eu não sei Tem se sim, você tem sim. quer Nós vamos ver. finalizar aqui. Eu vou continuar aqui para a gente poder E, encerrar, para a gente concluir isso, depois já vai para as perguntas. Pessoal, quem mais beleza. tiver pergunta aqui, pode ir colocando aqui, que a gente vai responder no final. Já tem algumas aqui, já vamos seguindo para isso aí já. Então, um ponto aí que a gente pode pensar, então, quando a gente pensa no RevOps, a gente falou aqui hoje, né, um pouco sobre, primeiro, o RevOps, ele entra como parte da cultura da empresa, né, então ele precisa ser uma iniciativa que tem que ter um apoio executivo para poder acontecer. A gente entende também que precisa de processo, porque para integrar todas essas áreas com ações, atividades diferentes, mentalidades diferentes, a gente tem que ter uma organização mínima para ter esse olhar de todo mundo centrado no cliente. A tecnologia faz parte e é essencial, né? Escolher o CRM no momento certo e o CRM certo, lembrando que é importante sempre a gente ter a tecnologia que faça essa integração e que a gente tenha um olhar simples sobre o cliente, né? Então, se marketing olhar, vendas olhar, ou o time de operações olhar para o cliente, ele consiga resolver essa questão ali com um clique apenas, né? E seja integrado, principalmente. E análise de dados, que é fundamental. Então, ter esse olhar aí para analisar dados e entender os processos. E, por fim, né, como não pode deixar de acontecer, ter uma equipe com olhar de operações, e não mais uma equipe, não mais não, né, mas não para RevOps, uma equipe que seja uma equipe que só entenda da área de marketing, ou que entenda de vendas, ou que entenda de pós-vendas. Porque o que fica cada vez mais claro aí, quando a gente conversa com o cliente, a gente, né, estudando alguns casos que a gente tem feito aí, né, Marcos, a gente vai analisando e a gente percebe o quê? Que o time que trabalha RevOps é um time que ele começa a ter uma visão da empresa, e não mais dessas três áreas apenas, né? Ele entende essas três áreas muito bem, a ponto de pensar em estratégia para gerar mais resultados para a empresa, mas ele faz isso com a cabeça, entendendo um pouco como que o financeiro funciona, como que compras funciona, como que logística funciona, como que a portaria funciona, para entender o processo todo, para aí sim ele tomar uma decisão de como que ele otimiza esse processo da jornada. Então, o time de RevOps ele tem essa visão corporativa, né? Apesar de ter o foco nessas três áreas aí. Então, ele toma a decisão de uma forma mais inteligente também. Exatamente. Certo? Mais algum ponto que você queira complementar? Que eu trouxe o overview do que a gente citou aqui agora e que você trouxe aí como os pontos relevantes. Eu acho que a gente abordou bem a questão. Eu acho que já deu para esclarecer o caminho do RevOps, o que a gente tem aí de obstáculos. São muitos obstáculos, eu sei que está sendo muito falado, os eventos estão falando muito de RevOps, mas a gente precisa entender que, como todo framework de trabalho, ele também existe uma cautela. Ele é o caminho. Eu concordo com a Gartner. Eu acho que em algum momento ele surgiu porque a gente tem um problema. Esse problema não vai desaparecer da gente solucionar. É simples, né? E vai gerar mais conhecimento aí para as empresas na hora da contratação das soluções de CRM também. Exato. A tecnologia fazendo parte realmente da jornada, né? Então, né, começa a ser essencial. Bom, então vamos lá para as perguntas. A gente está com algumas aqui já. Vou começar com a do Bruno, que foi a primeira. Marcos, então, quais seriam possíveis problemas de se implementar no CRM uma empresa que usa o modelo de representação comercial? Acredito que pelo menos 40% desses vendedores têm outros negócios representações. Sim, já passei por isso algumas vezes. Não, assim, é algo caso a caso, né? Normalmente a gente tenta convencer esses vendedores a atuarem dentro da sua estrutura. Você tem duas opções, basicamente. Ou você traz eles para a sua estrutura, então você exige que você tenha um CRM de uma curva de aprendizado mais aceitável. Você não pode usar CRMs extremamente complexos, né? Então, você vai ter pessoas de fora. Então, assim, existem CRMs tops no mercado que tem uma excelente curva de aprendizado, é muito fácil de mexer. Então, eu mesmo já fiz esse experimento e funciona. Então, você dá alguns direcionamentos e essas pessoas vão lá e colocam. Claro, existem algumas soluções um pouco mais customizáveis. Vamos fazer uma interface, ele entra no site, começa a computar e esses dados vão para o CRM. É mais custo para você. É mais complexo porque exige integrações, mas funciona. Minha recomendação é trazer essas pessoas para o seu contexto. Eles preenchem o que tem que preencher.
fazem a parte colaborativa do CRM, enche o CRM de informações dentro de onde você precisa e você toca a sua operação. Essa é a melhor forma. Eles podem ser resistentes, pode ter questão de contrato que isso impeça, e aí você tem que realmente começar a pensar nisso. Isso pode, inclusive, envolver a sua escolha, né, desses vendedores também. Mas, assim, isso não é algo incomum. Acontece e, olha, a gente já fez implementação de CRMs em franquias. Então, assim, e franquias, assim, de educação, onde você tinha mais de 200 franquias de pessoas de interiores diversos do Brasil, tendo que usar um CRM. E cada um só podendo enxergar o seu. Isso foi extremamente complexo, mas funcionou. Sim. Você tem que trazer as pessoas, tem que convencê-las de que aquilo é importante. Você não pode fazer as pessoas acharem que elas precisam trabalhar para o CRM. Não, o CRM trabalha para elas. Né? Então, assim, quando você fala com um vendedor, qual é o discurso do treinamento? Eu faço muitos treinamentos para vendedores. Pessoal, vão olhar o trabalho de vocês. Quem trabalha bem vai ser recompensado por isso. Vai estar claro, vão ter números. Bons vendedores só têm a ganhar com o CRM. Bons vendedores perdem quando não tem CRM, porque às vezes eles fazem um bom trabalho, mas os gestores não estão enxergando. E, enfim, questões de comissionamento, tudo isso é algo essencial para ser feito no CRM. Então, eu acredito que, sim, a empresa tem que se esforçar para trazer esses vendedores, representações comerciais, trazer para essa realidade da empresa. Tá? E caso não seja possível, avaliar, reavaliar ponto a ponto. Mas a empresa não pode perder o foco. O foco é ter a fonte única da verdade. A gente não pode se desvirtuar por causa de um elemento ou outro ali do processo. A gente tem que ter resiliência nisso. Tá? Então, eu incentivo a resiliência. E isso é uma coisa muito top-down. Às vezes fica travado em níveis inferiores. Envolve o presidente nisso. Envolve o presidente nisso quando não consegue. O presidente, às vezes, tem uma palavra, né, para ajudar a desenrolar isso. Sim. Muito bom, boa. Bom, agora do Gilberto aqui, ele fala ótima discussão, e quando já temos a tecnologia instalada, né, um legado Salesforce, a abordagem deveria ser a própria revisão dos processos, correto? Então, se já tem o Salesforce, já está implementado, já tem a tecnologia, então dar um passo para revisar processo para poder ter o RevOps. Correto? Exatamente. Assim, as tecnologias de CRM, elas estão fazendo diversos updates na própria estrutura delas para dar apoio ao RevOps. A HubSpot tem feito isso e acredito que a Salesforce também, né, em diversos pontos. Então, de fato, e dá para implementar muito bem o RevOps também em soluções Salesforce. Então, o que acontece? Rever esses processos, começa a mudar sua mentalidade. Não importa qual seja essa solução de CRM, ela vai trabalhar para você, que você quer implementar. E outra coisa, você pode chegar a um diagnóstico de que talvez não seja a solução para você. Ou não, aquela é a solução para você e você consegue continuar trabalhando. Tá? Então, assim, migrações é uma realidade, ou reformular toda a forma como você trabalha, o CRM também é outra. Tá? Então, você tem esses dois caminhos aí. Mas, sim, repense o processo. Primeiro ponto, repense o processo. E depois volta integrando tudo com a tecnologia. Perfeito. É. O Iago coloca aqui quais são as competências e qualificações necessárias para se destacar profissionalmente no campo de RevOps. Quais são as opções de carreira disponíveis para profissionais nessa área altamente especializada? Não sei se talvez na hora que ele colocou você respondeu depois, mas vale dar um overview aqui também. Eu acho que a parte assim, tem dois skills muito carentes no RevOps, que é, como eu falei, a visão do processo, o guardião, brincando novamente, o sentimento do dono, mas não tem jeito. O RevOps ele é o guardião dos processos. Ele tem que saber como o Marketing Ops funciona, como o Sales Ops funciona e como o CS Ops funciona. Ele não precisa ser um especialista dos três, não precisa... tem que ter passado um passado como atendente ou um passado como mídia. Não é isso. Mas é uma pessoa que realmente tem a facilidade de entender esses contextos e consiga entender ali processualmente, ter a mente do processo. Ele entender assim, olha, o cliente é como se fosse realmente de fato a jornada. O cliente está aqui, ele vai para onde? Ser uma pessoa super questionadora. Tá, mas e se aquilo acontecer? Sabe aquela a brincadeira da criança chata que questiona por quê para tudo? É isso. O cara chato é o cara certo para o RevOps.
Pode ter certeza. Porque esse cara chato é o cara que o presidente da empresa quer ali. Pode ter certeza. Então, ele tem que questionar tudo. Ele tem que estar inconformado. Ele tem que provocar as áreas. Porque muitas vezes não, 5% do tempo ele vai perguntar questões do processo que os próprios donos do processo não vão saber responder. Então, está ali. Esse é o tesouro do trabalho dele. Esse é o primeiro ponto. Ser uma pessoa altamente questionadora e entender as 3 áreas, minimamente como elas funcionam. Segundo ponto, que pode ser complementar a isso, se for complementar, ótimo, que você está empregado para o resto da sua vida, é a questão tecnológica. Entender lógica. A gente sempre fala, algoritmo. O que é algoritmo? Só programador aprende algoritmo? Não, algoritmo é a nossa vida. Tudo nessa vida é algoritmo. Eu preciso sempre fazer alguma coisa para fazer outra. Essa é a visão processual, é simples. Inclusive, o pessoal que estuda programação, eles brincam de algoritmo no papel. Primeira aula. Pega um papel e escreve. Se eu fizer tal coisa, outra coisa acontece. Se eu fizer Gostar de algoritmo é importante. Por quê? Quando você vai colocar a mão no CRM, ali é basicamente uma solução de construção de algoritmos. Não precisa saber linguagem de programação, nada. É só saber a sua lógica. Então, assim, são skills essenciais para quem, de fato, quer estar ali num grupo de RevOps. Lembrando, estou falando do RevOps, não estou falando das skills das operações de marketing, vendas e CS. Muito bom. Ótimas perguntas e boas respostas também. Então, pessoal, até antes de passar para a pergunta da Kellen aqui, a gente está com um bom número de participantes aqui. Quem se sentir à vontade, a gente, claro, todo mundo quer fazer relacionamento e conhecer pessoas aí no mundo corporativo. Se quiserem usar o chat aí para poder colocar o perfil do LinkedIn, pode ser uma forma das pessoas começarem a se conectar. Talvez tenha alguém aí que trabalha com RevOps e outro que já está começando e pode fazer uma troca. Então, sintam-se à vontade para colocar aí o perfil no LinkedIn para poder ter essa interação e trocarem com isso daí também. Então, vamos lá. Então, da Kellen aqui, tem 2 perguntas, que a primeira que ela faz é se o RevOps, então, seria um Scrum Master de um time ágil? E aí, depois ela pergunta se tem algum case de empresa que esteja usando RevOps. Essa questão do Scrum Master, eu li aqui, é a primeira vez que eu uso essa comparação. E, realmente, eu fui Scrum Master por muitos anos, né? Tinha uma certificação de PO lá do Scrum Alliance, e isso deu uma revirada. Eu falei, realmente, você pode dizer que sim. Você pode dizer que sim. É que, assim, os filhos do RevOps são as áreas de marketing, vendas e CS. Então, você tem uns filhos aí um pouco que vão te dar trabalho. Mas, sim, não são profissionais de tecnologia, normalmente, que você lida, né? São pessoas de diversos temperamentos diferentes, de skills diferentes, de visões diferentes. Pessoas que querem, de fato, estão ali, você vai lidar com gestores, você vai lidar com pessoas de operação. Então, dependendo de como a empresa montar. Então, é um Scrum Master aí, mas com uns filhinhos aí bem severos para cuidar. Mas, sim, é isso. É exatamente isso. E sobre o caso de sucesso, não sei se você pode divulgar algum, né, que a gente já tem alguma informação por causa do tempo. No Brasil hoje é ainda bem complicado. A própria HubSpot tem dificuldade de falar case, assim, case de sucesso. Completo, né, de uma estratégia completa. Tem iniciativas. Essa pergunta é crucial para dizer por que nós estamos aqui. Olha só, um assunto que atrai muitas pessoas. Eu falo de RevOps quase todos os dias. Muitas pessoas querem falar de RevOps. Mas, sim, tem alguns cases que, Alexandre, é até importante, não sei se você vai... a gente tem alguns links de alguns cases de RevOps que vale a pena compartilhar com esse fórum. Tá? Eu vou separar aqui alguns cases interessantes. Exato. Acho que aí até pelo próprio LinkedIn podem nos acionar por lá que a gente envia esses links. Sim, eu vou deixar os links com você. Exato. E tem um também que é um que eu escutei isso uma vez, que é da Tecnofit, é um podcast que a Tecnofit fala sobre como que eles estão implementando lá. Então, se pesquisar no Spotify, não lembro exatamente qual era o canal, mas foi uma apresentação que ela faz explicando como que a Tecnofit tem feito isso, como que é o processo, as pessoas. Então, ele é bem didático também, então já serve aí, pode procurar, Kelly, na Tecnofit, no Spotify e RevOps. Talvez você encontre alguma coisa lá, se não, pode chamar a gente no LinkedIn, que eu acho esse link e te mando também. Então, e os cases da Crafter também, eu vou compartilhar os links também. Com certeza.
Boa. O Rafael Maia coloca aqui, hoje respondo pelas 3 áreas da minha BU, fico grato pela validação de nossa estratégia, modelo de operação, obrigado Alexandre e Marcos, então ele está só agradecendo a participação, e aqui embaixo ele coloca também, que eu gostei, que é o conceito de revolves vai me ajudar a defender vários pontos este ano. Muito obrigado, né, o Thanks aqui, então, acho que teve alguns insights aí da conversa. Obrigado, Rafael. Bruno, ele coloca, Bruno Guarato, aproveitando, quais outras experiências pode compartilhar pensando em empresas nesse modelo de representação comercial para RevOps? Não sei se tem alguma coisa específica. Cadê a pergunta? Que é de representação. Ah, tá. Quais Quais outras outras experiências experiências pode compartilhar pensando em empresa nesse modelo de representações comerciais para RevOps? Exatamente. Esse ponto da representação comercial, eu acredito que tenha que olhar caso a caso, como eu já respondi anteriormente, mas eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, trazer essas empresas para conversar, né? No caso, pensando na representação comercial, entender qual é o contexto de cada uma e qual é a importância daquilo para a empresa, o quão maduro já está o CRM na empresa, né? Entender assim, olha, eu uso o CRM só para a parte de vendas, que tudo isso impacta. Você já está usando um CRM completo? Quando eu digo CRM completo, eu digo assim, estou usando para marketing, vendas e CS, onde que o trabalho da representação comercial impacta nessas áreas? Às vezes, você pode estar usando só uma área de vendas, beleza, não é só uma área de vendas, assim, entendeu, né? No todo, eu tenho apenas uma parte. Então, assim, depende do quão maduro você está. Mas, como eu te falo, assim, montar estruturas dentro do CRM para terceiros, assim, entendeu? Que não estão, talvez estão envolvidos, não é um funcionário fixo, algo assim, não é do outro mundo. Tá? O importante é a gente sentar e falar o que é essencial que essas pessoas coloquem no CRM. E aí depende do CRM que você está utilizando também, tá? Porque isso também impacta aquilo que eu falei. Se for uma solução vertical, que é do mercado, da indústria, pode ser que você não tenha flexibilização. Pode ser que ela não te permita. Mas uma solução horizontal, onde é possível você ter várias visões, customizações diferentes, você pode conseguir. Boa. Muito bom. Aqui eu tenho agora, da Carla, como implementar uma estratégia eficiente para equipes antigas e que já estão acostumadas com uma cultura antiga, né? Em uma cultura antiga, já estão inseridas numa cultura tradicional aí. É um desafio. Eu vou ser Eu vou honesto com esse complementar essa ponto. pergunta, porque foi uma pergunta que um cliente nos fez aí na semana passada e ontem na reunião também, que é a empresa que ela tinha uma cultura também, vou colocar essa cultura antiga, como a Carla falou, e que não tinha uma tradição de venda digital, né? Porque aí também começa a ter outro perfil de cliente. Como que faz para implementar essa estratégia para que esse time, que às vezes tem um time de venda que ele é mais não tinha tanta venda digital e também tem essa cultura mais tradicional de venda, pode implementar essa estratégia de forma mais eficiente? Todo projeto de CRM digital, assim, a gente veio de uma época em que a gente teve que convencer as empresas a fazer um site, né? E aí a gente tem que convencer as empresas o tempo inteiro a fazer coisas novas. É o convencimento. É o convencimento de que aquilo vai ser melhor para eles, não só para o dono. Hoje em dia a gente tem que se preocupar com a base. Sim, temos muitas empresas relevantes, que têm um corpo, né, de funcionários ainda pensando em modelos antigos, né? Sempre funcionou, às vezes a máquina da empresa está girando. Essa é uma responsabilidade compartilhada com o C-Level, né? O C-Level ele tem que querer fazer isso. Se ele não quer fazer isso, você vai ter dificuldades. A cultura não vai mudar, né? A cultura, assim, a mudança cultural sempre parte pelo presidente, é sempre top-down. Então, assim, no momento que o C-Level quer mudar, as pessoas vão mudar, pode ter certeza. Não tem como, elas vão se adequar. E aí você vai fazer o seu trabalho, que você já entende daquilo, você vai ajudá-lo a convencer as pessoas. Falar, pessoal, nós vamos usar CRM agora, vamos esquecer, controlar tudo no Excel, vamos entender algumas estruturas de CRM. CRM, ele não é um bicho de 7 cabeças para o usuário final. Ele é um bicho de 7 cabeças para profissionais de RevOps, para os gestores de CRMs. Mas eles respiram isso. Então, assim, o primeiro passo é, seu presidente, seu diretor, seu VP, ele está convencido, eles querem fazer isso, fazem campanhas internas. Qual é o nosso próximo? O que a gente quer conquistar? Queremos trazer um CRM. Por que CRM? Vou fazer campanhas internas. Eu já vi isso acontecer algumas vezes e é por aí o caminho.
Bom. E aí a última pergunta do Rafael aqui, RevOps ou CSOps? Seria o RevOps uma evolução do CSOps, buscando uma cultura de ações data-driven preditivas? Então, só para poder contextualizar, o CSOps é o Customer Success Operations, né? Então, ele está perguntando se um substitui ou... Não, eles não estão no mesmo quadrante. O CSOps está no mesmo quadrante do Sales Ops, está no mesmo quadrante do Marketing Ops. O CSOps, às vezes, tem empresas que fazem um CSOps muito bom, fazem pesquisas, conseguem medir a jornada, têm controle, mas no momento que eles saem daquela caixa do CSOps e olham o Sales Ops, por exemplo, que está do lado deles, eles já não têm mais conexão. Os Ops, Então, essas 3 áreas Ops, elas integradas, elas sim podem criar o RevOps, né? são interdependentes. É a melhor forma que a gente pensar. Você pode evoluir sua área de Ops. Então, assim, eu estou evoluindo no meu quadrado. Eu respiro CS. Eu quero fazer isso aqui acontecer. Só que é aquilo que a gente até falou no começo da reunião. Os Ops todos evoluídos, só que nenhum se fala. O RevOps ele tem foco na receita. O CSOps, muitas vezes, as metas são tempo de atendimento, taxa de First Call Resolution, NPS, enfim, todas as pesquisas CSAT, enfim, N questões que muitas vezes não têm um impacto direto no RevOps. Sim, é importante responder o cliente rápido, é importante ter satisfação, é importante ter um NPS alto, sim, mas isso, de forma geral, não é algo que você vai discutir com tanta frequência dentro do RevOps. RevOps você vai discutir acordos entre as áreas, metas e dinheiro, grana, né, para a empresa, assim dizendo. Muito bom. Muito bom. Acho que é isso. Tivemos todas as perguntas aí, boas perguntas e bem interativo hoje. Poxa. Bem legal. O pessoal que também teve alguns que tiveram que sair, a gente passou 4 minutos aí do previsto de 1 hora desse bate-papo. Acho que foi um tema bem interessante aí para a gente trabalhar, Marcos. Provavelmente a gente pode até pensar em novas ações aí para poder trazer mais conhecimento sobre isso e começar a trazer. A gente já tem um material, quem está participando aqui, que fez a inscrição, já vai receber um material sobre RevOps aí no e-mail, na sequência do time aí de marketing da Outmarketing que a gente montou. Então, para poder exemplificar, explicar um pouco mais, é um conteúdo bem didático para explicar o que é o RevOps. Coloco já aqui à disposição, tanto eu aqui pela Outmarketing, o Marcos pela Crafted, a gente junto, pensando nessas ações que a gente faz para alguns clientes, de fazer uma análise com vocês. A gente até lançou, para quem se inscreveu e para algumas pessoas aí do mercado, a gente está fazendo uma ação que é uma consultoria de RevOps, falar um pouco sobre RevOps, para entender como que está o cenário hoje, o que pode ser feito. Então, é uma conversa que a gente faz pensando em RevOps mesmo. Então, vai envolver tanto a Outmarket quanto a Crafted para essa conversa, e o objetivo é a gente poder entender. Então, tem uma landing page que, se eu não me engano, já deve estar aqui no chat. Pronto, a Júlia colocou aqui já, para receber o conteúdo do webinar, mais o material, esse link, e para a consultoria de RevOps, quem quiser participar e poder receber essa consultoria, tem a condição aí que são para empresas maiores. O RevOps também ele precisa de ter uma certa estrutura, a empresa tem que ter já um CRM, ou tem que estar com a opção de contratar um CRM nesse momento, ter marketing, vendas e pós-vendas com tecnologias, enfim. Então, tem um mínimo ali, mas na landing page tem tudo lá sendo explicado direitinho. Bom, Marcos, muito obrigado aí pela conversa. Acho que foi bem leve, como a gente tinha planejado aí de fazer uma conversa mesmo sobre o tema e trazer aí nesse modelo que a Outtalks tem, que realmente é de trazer um conteúdo que a gente consiga bater um papo sobre algum tema e as pessoas poderem aproveitar e pensar um pouco mais nisso ali e gerar algumas dúvidas para poder fazer coisas novas dentro da sua empresa. Então, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela participação conosco aí. Se você quiser fazer suas considerações finais também. Eu que agradeço, obrigado pessoal, obrigado pelas perguntas, né? E obrigado aí, Alexandre. E vamos compartilhar os cases com vocês. Acho que é importante vocês se inspirarem e para a gente bater alguns papos. O que o Alexandre falou é sério. Vamos conversar, vamos entender o contexto de cada empresa e aumentar aí essa representatividade do RevOps aqui no Brasil, que ainda está muito carente. Ainda é baixo, vai começar a ter os cases nossos aqui, né? Muito bom. Pessoal, muito obrigado aí para quem participou com a gente, ficou até agora. Qualquer dúvida que tiver, continuamos à disposição e em breve vocês receberão tanto a gravação quanto o material que foi esse material explicativo sobre o que é o RevOps.
Até a próxima e a gente se fala. Valeu, Marcos. Valeu.